Você sabia que existe um procedimento estético facial que emprega ácido? É, isso mesmo, ácido no rosto. Pois é o conhecido peeling químico, um procedimento estético que promove o rejuvenescimento facial. E para isso faz o uso de alguns ácidos, como o fenol, o ácido glicólico, o ácido lático e o ácido tricloracético, dentre outros. Mas e você, aluno do ensino médio que está se preparando para o Enem, sabe dizer por que essas estruturas são consideradas ácidos? E aliás, você sabe diferenciar um ácido fraco de um ácido forte? Ou mesmo escrever uma equação de ionização de um ácido? Se sim, parabéns. Se não, fique comigo que vou te ensinar tudo nesta aula. Para quem não me conhece, eu sou o professor Lucas Prates e nessa aula aprenderemos a fazer previsão acerca da força de um ácido, se forte ou fraco, e a escrever suas equações de ionização. Observe essa imagem. Eu criei essa imagem na tentativa de representar a ionização de um ácido. Quando um ácido forte, como o ácido clorídrico, é adicionado à água, ele sofre ionização, formando os íons Cl- e H+. E são esses íons H+, ou íons hidrônios, que conferem à solução a sua acidez. E essa representação de ionização do ácido ela pode ser escrita da seguinte forma. Temos aqui o ácido clorídrico adicionado à água, sofre uma reação química formando os íons H3 ou mais e o respectivo ânion, que nesse caso é Cl-. Existe ainda uma forma resumida de escrever a ionização deste ácido. Como aqui embaixo, o ácido clorídrico, nós não precisamos colocar água, a setinha de ionização, formando os íons H+, e o respectivo ânion Cl-. Já quando temos um ácido fraco, como o ácido carbônico, este, quando adicionado à água, também sofre ionização, formando os íons H+, ou íons hidrônios, e o respectivo ânion. Só que a grande diferença aqui é que a quantidade de moléculas que ioniza é muito menor, se comparado à quantidade de moléculas que ioniza quando um ácido forte é adicionado à água. A ionização de um ácido fraco pode ser representado pela seguinte equação química, onde temos aqui o ácido carbônico adicionado à água, formando o íon hidrônio e o respectivo ânion. Vale destacar que quando se trata de um ácido fraco, ao invés do símbolo de reação química, teremos o símbolo da reversibilidade, pois é um processo reversível. E essa equação química pode ainda ser representada de forma mais simplificada, onde temos aqui apenas o ácido, não colocamos a água, o símbolo de reversibilidade seguindo dos respectivos íons H+, e o respectivo ânion. Agora que sabemos como representar uma equação de ionização de um ácido forte e de um ácido fraco, precisamos agora de regras práticas que nos ajude a prever a força de um ácido. Temos aqui o primeiro caso, quando o ácido ele é um hidrácido, ou seja, ácidos que não possuem oxigênio na sua estrutura, ele será forte se contiver na sua fórmula ou sua estrutura química o cloro, o bromo ou iodo, que são os elementos do grupo 17. E um exemplo desses hidrácidos são o ácido clorídrico, o ácido bromídrico e o ácido iodídrico. E os demais ácidos são considerados fracos, como o ácido cianídrico, o ácido fluorídrico e o ácido sulfídrico. Percebam que eles não têm cloro, nem bromo, nem iodo na sua estrutura. Por seguinte, temos os oxiácidos, que são ácidos que apresentam oxigênios em suas estruturas. Aí aqui alguns exemplos, o ácido nítrico, o ácido sulfúrico, o ácido perclórico. Para saber se esses ácidos são fortes ou não, recorreremos a uma regra prática, que é a diferença entre o número de oxigênio e hidrogênio. Se ela for maior ou igual a 2, consideraremos esse ácido como ácido forte. No entanto, se esses valores forem menor do que 2, consideraremos esses ácidos como ácidos fracos. E aqui o exemplo temos o ácido carbônico, o ácido hipocloroso e o ácido bromoso. A nossa terceira regra envolve os ácidos orgânicos. Os ácidos orgânicos, de maneira geral, podem ser considerados fracos,
Temos aqui a estrutura, no entanto, nas questões pode ser que apareça não a estrutura, mas sim a fórmula química. E quando aparecer a fórmula química, vocês precisam identificar esse padrão de COOH. E isso quer dizer que é um ácido orgânico, cuja estrutura está representada aqui acima. Ácidos orgânicos geralmente são ácidos fracos. Agora, vamos resolver algumas questões onde teremos que prever a força dos ácidos. Questão de número 1. Classifique os seguintes ácidos em fortes ou fracos, justificando. Vejamos, na primeira alternativa, a letra A, temos o ácido clorídrico. O ácido clorídrico, ele é um hidrácido. Um hidrácido. No caso de hidrácido, ele precisa ter algum desses elementos para ser considerado forte, como cloro, bromo ou iodo. Nesse caso, o ácido clorídrico. Então, ele é um ácido forte. A alternativa B, temos o ácido fluorídrico, ou seja, ele é também um hidrácido, mas ele não tem um dos três elementos, que é o cloro, bromo ou iodo. Sendo assim, ele é um hidrácido fraco. A próxima alternativa é a letra C, temos o ácido iodídrico. Ele também é um hidrácido e tem na sua composição o elemento iodo. Um desses três elementos. Ele é um ácido forte. Nesse caso, temos o ácido nítrico. Ele é um oxiácido. Para a gente saber se ele é forte ou fraco, recorreremos à seguinte regra. O número de oxigênio, que é 3, menos o número de hidrogênio, que é 1. O resultado disso aqui é 2. Sendo um oxiácido, se a diferença entre o número de oxigênio e hidrogênio for maior ou igual a 2, o ácido é considerado um ácido forte. Sendo assim, o ácido nítrico é um ácido forte. Temos agora aqui o ácido sulfúrico, também é um oxiácido. Quando temos um oxiácido, a diferença entre o número de oxigênio e hidrogênio precisa ser maior ou igual a 2 para ele ser considerado um ácido forte. Vamos ver? Então, temos 4 oxigênio menos 2 hidrogênio. Resposta 2. Sendo assim, o ácido sulfúrico é um ácido forte. E aí, você está gostando dessa aula? Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e compartilhar esse material com quem também está estudando Química. Vamos agora para o ácido sulfuroso. Vejamos, é um oxiácido. Vamos subtrair o número 3 oxigênio, menos 2 hidrogênio, teremos o valor 1. Sendo assim, ele é considerado um ácido fraco. Agora, temos aqui na letra G, na alternativa G, o ácido perclórico. É um oxiácido. Vamos ver a regra? Sendo um oxiácido, a diferença entre o número de oxigênio e hidrogênio precisa ser maior ou igual a 2 para ser considerado um ácido forte. Então, vejamos. 4 oxigênio menos 1 hidrogênio. Isso dá uma diferença de 3. Sendo assim, o ácido perclórico é um ácido forte. Já na letra H temos o ácido clórico, que é um oxiácido. Agora vejamos a diferença. 3 oxigênio menos 1 hidrogênio, isso dá um total de 2. Ainda assim, o ácido clórico pode ser considerado um ácido forte. Já aqui embaixo temos o ácido hipocloroso. Vejamos, é um oxiácido, onde a diferença entre o número de oxigênio e hidrogênio é de 1 menos 1, que é igual a 0. Com isso, podemos prever que o ácido hipocloroso é um ácido fraco. Agora, na letra J, temos um ácido um pouquinho diferente. Vocês se lembram desse ácido? Vejamos. Olha só esse padrão COOH. Vocês se lembram das regras? Quando temos esse padrão COOH, devemos lembrar que estamos trabalhando com um ácido orgânico, né? Onde aqui em cima está a estrutura de um ácido orgânico, mas a questão vai trazer a fórmula química. E podemos saber, olhando para esse COOH, que se trata de um ácido orgânico, e ácidos orgânicos geralmente são ácidos fracos. Sendo assim, o ácido acético, como é o caso aqui, ele é um ácido fraco.
Aqui embaixo temos outro exemplo de oxiácido, que é o ácido carbônico. E se tirarmos a diferença, 3 menos 2, teremos o valor 1, o que podemos considerar ou fazer a seguinte previsão de que o ácido carbônico é um ácido fraco. E aí, você está entendendo? Eu vou deixar essas 3 últimas alternativas para você responder. Responde aí e me diz no comentário esses ácidos são ácidos fracos e quais deles são ácidos fortes. Lembrando que existe a parte 2 dessa aula, onde eu ensino como escrever as equações de ionização dos ácidos. Então, pessoal, se esta aula está te ajudando a entender como classificar os ácidos como forte e fraco, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com quem também está estudando Química. E se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu respondo. Até a próxima aula!